Fala, gente, tudo bem? Se você não consegue dormir direito, emagrecer, não consegue guardar dinheiro, concentrar naquilo que está fazendo, vive cansado com dor pelo corpo e muitas outras coisas que gostaria de mudar na sua vida e não consegue, a causa de tudo isso pode ser a ansiedade. Eu falo isso porque eu vivi na pele e foi bem desagradável. Então, nesse vídeo, eu vou explicar tudo que eu sei sobre os efeitos da ansiedade na sua vida, como ela prejudica todos os aspectos dela, inclusive a sua saúde física. Eu vou contar qual foi a melhor forma que eu encontrei para lidar com ela. Então, vamos lá? Olha, gente, antes eu só quero fazer uma observação antes de continuar. Você pode estar estranhando que eu sou ortopedista, estou fazendo um vídeo sobre ansiedade. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas o que acontece é o seguinte. Eu gosto de fazer vídeos que servem para os meus pacientes e coisas que eu vejo muito no dia a dia. E como eu trabalho em São Paulo, que todo mundo sabe o nível de estresse que tem nessa cidade, e além disso, eu atendo muita gente com dor crônica, eu vejo que a ansiedade tem um impacto direto na dor dos meus pacientes e sempre que eles tratam ela direito, a dor melhora. Além disso, eu passei por um período de muita ansiedade há algum tempo, com mais de um episódio de burnout, e por isso eu estudei o assunto por meu interesse próprio e tentei muita coisa até conseguir tratar. E um terceiro ponto é que, para quem não sabe, o meu pai é um psiquiatra e psicanalista fenomenal, muito respeitado aqui no Brasil, e eu converso e aprendo muito com ele. Aliás, depois que eu comecei a entender um pouco mais da parte emocional dos meus pacientes, o meu atendimento mudou muito para melhor, certo? Então vamos continuar. Vamos começar falando dos efeitos da ansiedade no nosso corpo e depois como eu consegui tratar ela. A ansiedade, ela leva a mudança no nosso comportamento e isso você já deve ter percebido. A pessoa com ansiedade, ela costuma ter algum distúrbio alimentar ou perda ou aumento do apetite e isso acontece por uma questão emocional e fisiológica, porque a gente tem algumas alterações hormonais por causa da ansiedade. E eu vou explicar isso já já. Então, a pessoa ela pode ficar obesa por essa compulsão e fica apelando para remédio para emagrecer. Mas, na verdade, tinha que estar tratando a causa raiz do problema, a ansiedade. Aí, quando ela para de tomar os remédios, engorda tudo de novo. Ou ainda, tem gente que faz cirurgia bariátrica e engorda tudo de novo também. Ainda nesse comportamento compulsivo, a pessoa ela começa a gastar mais dinheiro do que deveria. Eu mesmo já reparei nisso comigo. Quando eu tô gastando mais do que eu deveria, geralmente é porque eu tô mais ansioso e a compra ela gera uma sensação de bem-estar na pessoa, aliviando um pouco o sintoma da ansiedade. Mas depois vem o peso na consciência de ter gastado dinheiro, piorando ela. A ansiedade, ela aumenta os níveis de cortisol, adrenalina e noradrenalina no corpo. E com isso, aumenta a pressão arterial, a frequência cardíaca e respiratória, sendo um fator de risco para a doença cardiovascular. Por isso que a pessoa estressada, ela infarta e tem mais AVC que as outras. Além das preocupações que a pessoa ansiosa fica antes de dormir, que deixam o sono bem mais perturbado, esses hormônios, eles tiram o sono da pessoa ou deixam ele muito mais superficial. Com isso, a pessoa ela acorda cansada e tem sensação de esgotamento durante o dia, diminuindo a produtividade e concentração, piorando ainda mais o ciclo da ansiedade. Aliás, aqui vai uma observação interessante. Eu sempre tive muita facilidade em pegar no sono. Eu dormia em qualquer canto, mas no período que eu estava mais ansioso, eu não conseguia dormir direito. Aí eu tentei algumas vezes tomar o Zolpidem. E eu falo para você, se esse é o seu caso, eu não aconselho, porque você pega no sono, mas continua ansioso e revirando na cama. Eu acordava cansado do mesmo jeito. Na minha opinião, esse não é o melhor remédio para esse tipo de caso. Minha própria experiência aqui que eu tô falando. A ansiedade também leva a pessoa a evitar situações que pioram os sintomas, mas que eles são importantes para a nossa vida pessoal, como festa, eventos sociais, e ela costuma ficar mais retraída, atrapalhando a vida profissional e pessoal. Ainda nessa linha de raciocínio, a pessoa muito ansiosa, ela pode não perceber, mas ela passa essa ansiedade para os outros, prejudicando também as outras pessoas próximas que ela convive e distanciando algumas outras.
Além disso, a ansiedade, ela atrapalha muito a libido. Inclusive, a principal causa de impotência em homem com menos de 40 anos não é orgânica, ela é emocional e psicológica na maioria das vezes. E a ansiedade tem uma relação direta com isso. É comum nas pessoas com ansiedade usar outros meios para aliviar ela, como o abuso do cigarro, o álcool e outras drogas. E você já sabe as consequências dela no corpo. Eu acho que quase tudo isso que eu falei até agora você já deve saber. Mas o que a ansiedade tem a ver com a dor? Hoje faz parte da minha rotina perguntar sobre a parte emocional do meu paciente. Tanto a ansiedade quanto a depressão têm uma relação direta na nossa percepção da dor. Isso porque nesses problemas acontece uma desregulação de neurotransmissores no cérebro, que controla a nossa percepção das sensações, incluindo a nossa percepção da dor. Isso diminui muito o limiar dela, ou seja, a pessoa ela sente uma dor muito mais intensa do que deveria. Por isso que hoje se usam remédios para ansiedade e depressão para tratar a dor crônica. Existe uma explicação biológica para isso, tá certo? A ansiedade, ela pode piorar a nossa imunidade e ela também leva ao aumento das contraturas e tensões musculares, piorando muito os sintomas da fibromialgia e dores relacionadas à postura errada e movimento repetitivo no trabalho. Além disso, como a ansiedade está ligada diretamente a comportamentos que fazem mal para o nosso corpo, incluindo a alimentação ruim, o sobrepeso, os vícios como o álcool, cigarro e outras drogas, e a falta de motivação para fazer exercício, todas essas coisas juntas aumentam a inflamação pelo corpo e a liberação de radicais livres, piorando a dor mais uma vez e acelerando o envelhecimento das nossas células. Por isso, eu insisto tanto para os meus pacientes tratarem a ansiedade direito. Bom, mas como fazer isso? Antes de continuar, eu gostaria de convidar para se inscrever no meu canal, que aqui eu sempre procuro fazer vídeos completos sobre a nossa saúde. Feito? Então vamos lá. O primeiro passo é ter consciência do problema e da gravidade dele. O que eu vou falar agora é da minha experiência pessoal, porque infelizmente eu vejo muita gente por aí que fica só tomando remédio forte, tarja preta e não cuida bem da causa raiz do problema. Então, como começou o meu problema? Eu sempre fui uma pessoa extremamente ativa e eu aguentei carga de trabalho muito grande na vida, sem me sentir sobrecarregado ou estressado. Teve momentos que eu trabalhei mais de 120 horas por semana, sem exagero, gente. Eu dava muito plantão, emendava um no outro e dormia nas janelas de horário. E tava tudo bem. Porém, na pandemia, eu quis aproveitar que o volume de trabalho ele estava mais baixo e eu comecei a fazer vários cursos ao mesmo tempo. E na mesma época, eu comecei a usar o Instagram, porque todo mundo falava que era importante para movimentar o consultório. Bom, e qual foi o resultado disso? Foi que quando acabou o lockdown, o volume das minhas consultas ele aumentou muito. E eu estava cheio de preocupações das pós-graduações. E ficava naquele maldito Instagram vendo a vida de mentira dos outros e despertando uma série de desejos consumistas de coisa que eu não precisava. Então a primeira coisa que eu fiz foi dar uma desligada das mídias sociais e eu ficava só aqui no YouTube, que eu via que eu aprendia muito mais coisa útil na minha vida. O segundo ponto, eu tinha parado de fazer atividade física. Então eu voltei a fazer atividade física que libera naturalmente muita substância analgésica anti-inflamatória e que dão a sensação de bem-estar, diminuindo muito o estresse e a ansiedade. Infelizmente, naquela época, isso não foi o bastante. Eu percebi que algumas pessoas que eu convivia, elas eram tóxicas para mim. Elas transferiam muita energia ruim que só pioravam as coisas. E eu, infelizmente, eu absorvo muito essas coisas das pessoas. Como você tá vendo, até agora eu não falei de remédio, mas eu tentei alguns. Eu tomei o Frontal e a Pregabalina. O Frontal, ele melhorava na hora, e a Pregabalina ainda deu uma boa ajudada na dor que eu tava sentindo.
Mas aqui entre nós, gente, eu não quero ficar tomando esses remédios pro resto da minha vida. Eu acho que foi útil para dar um start e sair da inércia e conseguir lidar melhor, de forma mais rápida, nas situações que pioravam mais a ansiedade. Um remédio que eu gosto muito de passar para os meus pacientes, principalmente com essas dores musculares, é a ciclobenzaprina. Ela ajuda a relaxar para dormir, ela relaxa o músculo com contratura e age na dor da fibromialgia. E além disso, ela não vicia. Mas olha, gente, o que fez mais diferença para mim foi quando eu li esse livro, que chama Atenção Plena, ou em inglês Mindfulness. Eu tô deixando o link desse livro aqui na descrição. Esse livro, ele fala sobre a meditação e estratégias para melhorar o foco, ou seja, ter uma atenção plena naquilo que você está fazendo. Só para deixar bem claro, meditação não tem nada a ver com religião. Ela serve para qualquer pessoa. Tem religião que inclui a meditação com uma prática regular, mas não é exclusiva. Ela é uma técnica milenar que é usada em várias culturas diferentes. Além disso, não é nada complexo como você pode imaginar. E é muito usada por pessoas que trabalham em níveis altos de estresse e cobrança. Aliás, depois eu descobri que muitos executivos super bem-sucedidos, eles usam de rotina. Esse livro, ele dá um passo a passo de lições semanais para você ir trabalhando naturalmente nessa progressão. Então, não só diminui a ansiedade, como ele aumentou muito o meu foco. A gente não pode esquecer de ter coragem e enfrentar de frente o problema pessoal, que eles estão aumentando a nossa ansiedade. Por isso, é muito bom ter alguém para ajudar a entender a sua vida com uma visão de fora. E aí entra a importância dos terapeutas. Existe ainda muitas outras formas e terapias para você trabalhar com ansiedade. Aí, gente, é uma questão um pouco individual, para ver qual que você mais se identifica, né? Essa foi a minha experiência de coisas básicas e simples que eu fiz para resolver o meu problema e eu espero que possa te ajudar também. Mas eu quero deixar bem claro que eu não sou psiquiatra nem faço psicoterapia. E quanto mais grave o seu problema, mais você vai precisar deles para resolver. Por isso, precisa ter alguém bom para acompanhar o seu caso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar a sua curtida e não perder o próximo vídeo que eu vou deixar na sequência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!